Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas, a minha dupla é o Lucas Parmegiani. Nosso tema é Mogna Africano. Disciplina de Civicultura, docente Leonardo Dorval. Eu vou dar início ao seminário aqui e o Lucas vai dar continuidade depois. Iniciando aqui. Bem, aqui eu vou comentar um pouquinho da parte econômica. A madeira do Mogna Africano é uma madeira muito nobre e de muita qualidade. Tanto é que ela é muito exportada em vários países. Bem, o nome mogno africano, basicamente, é um nome genérico. Ele vai designar várias espécies de Geneucaia. O Geneucaia ele é nativo da África, do continente africano. Ah, temos aqui algumas espécies que podem ser implantadas no Brasil, como, por exemplo, a Caia evorensis, Caia grandifoliola, Caia senegalense e Caia antoteca. Essas espécies são da família Maliaceae, são espécies que, em algum momento, em um período do ano, vão perder as folhagens também. As flores são flores unissexuais, ou seja, em uma mesma inflorescência vai ter flores somente femininas e somente masculinas. De acordo com cada espécie, vão ter algumas características diferentes, como, por exemplo, exigências climáticas e de solo também. As sementes são sementes aladas, ou seja, o vento possui uma função em disseminar essas sementes no ambiente. Podemos ver aqui, nessa imagem, o pecíolo e os folíolos da Caia ivorensis, que é essa primeira imagem aqui. Depois podemos ver o caule dessa espécie aqui e também a comparação dessa espécie com o homem. Essa é uma espécie que em regiões naturais pode atingir até 60 metros de altura. Já o fuste, que é a parte comercial da planta, ela pode atingir até 40 metros em ocorrências naturais. Ahn, ah, como eu já comentei, de acordo com a espécie, o tamanho do fuste vai ser diferente, vai ocorrer algumas variações na questão da inflorescência, nas flores e até mesmo em questão da coloração da casca. Dependendo da espécie, vai ter algumas diferenciações. Vamos dar continuidade aqui. Bem, o mogno africano, dentre as características de interesse dessa espécie, temos a coloração. Essa madeira, de acordo com a espécie, vai ter uma coloração mais ou menos de marrom rosado até um avermelhado. Ela pode ser usada em vários setores, como, por exemplo, o setor moveleiro, na carpintaria, pode ser usado na laminação, pode ser usado também na fabricação de instrumentos musicais também. Nessas imagens aqui, podemos ver algumas toras de mogno africano. Essa primeira imagem aqui é de um plantio de 18 anos de idade, no estado do Pará, Brasil. Já a segunda imagem aqui também são de toras que são provenientes do desbaste. Desbaste, basicamente, é quando se planta em uma área, uma floresta plantada, muitas mudas e para acabar aquele abafamento, algumas árvores já são podadas ali mesmo, para que o restante possa se desenvolver e reduzir também a competição. Basicamente, esse desbaste. Aqui podemos ver que são torres provenientes do primeiro desbaste do plantio comercial de mogno africano de 11 anos e meio. Foi colhido em Minas Gerais. Continuando aqui. Aqui temos algumas imagens do uso dessa madeira para fazer instrumentos musicais, que é a questão da imagem A e B. Em A foi feita uma guitarra e um contrabaixo. Foi produzido pelo artista Luther Sanzio Brandão. E em B também são instrumentos musicais chamados marimbas, que foi produzido pelo músico César Leandro César. Na figura 5, podemos ver que foi um móvel produzido com as raízes do mogno africano. É uma espécie de poltrona que foi criada pelo designer Hugo França. Então, podemos ver que é uma madeira que ela possui uma ampla aplicabilidade. Tanto é que é uma madeira muito exportada. Bem, essa árvore é uma árvore que ela também tem uso medicinal.
A casca dela tem um sabor mais amargo. Ela pode ser usada como algum um tipo de remédio na medicina tradicional do continente africano. Partes da árvore, sendo raízes, casca e folhas, também são usadas como componente de alguns venenos das tribos indígenas daquela região, colocado então na ponta da flecha. A coloração da casca também pode ser usada para atingir algumas roupas de um tom mais castanho. Ah, o óleo extraído da semente do mogno africano também pode ser usado em alguns cosméticos. Então, é uma árvore que também tem uma parte que não é tão explorada, que é a parte mais medicinal ou de alguns componentes dessa espécie. Aqui podemos ver, nessas imagens aqui, na figura 6, que temos algumas árvores da espécie da Caivorens, em que foi removida a casca. Isso na República da Gana, de Gana. Podemos ver, então, que a população usa realmente essa casca como componente medicinal. Dando continuidade. Bem, quando o produtor escolhe fazer a implantação de alguma espécie florestal na sua fazenda, é importante que ele faça um certo planejamento para evitar alguns erros que podem acontecer no decorrer do cultivo. O primeiro ponto é entender qual a finalidade do plantio. Para o mogno africano, geralmente é a exportação. É importante também que ele faça uma análise do mercado para a espécie escolhida. Se ele vai ter para quem vender, qual que é a demanda futura, se existe ou não essa demanda, qual que é o raio econômico que ele vai ter que se deslocar para levar essa madeira até o comprador dele. É importante também que ele elabore um cronograma de atividades, ou seja, o que ele vai fazer em qual período, para ficar de uma forma mais organizada e mais assertiva. Ele tem que avaliar também os recursos financeiros que ele tem e também qual vai ser os materiais necessários e a mão de obra. Um ponto muito importante é a relação das condições climáticas e as características do solo. Como é uma espécie que geralmente ela é adaptada ao continente africano, é importante avaliar umidade relativa do ar, questão de vento, se há ou não geadas, e também a questão do levantamento das chuvas no decorrer do ano. Um outro ponto importante é a escolha da espécie que mais vai se adaptar naquela região. Pode escolher, em alguns casos, clones ou até mesmo sementes. Então, cada um desses pontos é algo que deve ser avaliado com cuidado antes de tomar uma decisão, porque vai realmente influenciar durante todo o cultivo da espécie florestal. Bem, no momento de escolher uma área para cultivar mogno africano, é importante também você consultar a legislação de reserva legal e área permanente, de preservação permanente, antes de iniciar esse plantio. A implantação dos talhões, o legal é que se faça de uma forma que seja de fácil acesso ou próximo a algumas estradas para facilitar a questão do transporte. Como eu já comentei, é importante fazer a avaliação das condições climáticas e de qual espécie vai se adaptar melhor àquela região, e não é recomendado solos com impedimentos para o desenvolvimento radicular, solos com lençol freático muito raso ou com dificuldade de drenagem, ou seja, solos que acumulam água. Bem, aqui vamos ter a questão do preparo de solo. Basicamente, temos dois tipos: o cultivo intensivo e o cultivo mínimo. No cultivo intensivo, ocorre o revolvimento de toda a área, da área total, fazendo então o revolvimento da camada superficial. Dessa forma, a incorporação de resíduos culturais pode ser total ou parcial. No intensivo, pode-se usar algumas técnicas, por exemplo, a aeração, gradagem, que pode ser pesada ou leve, e também a subsolagem. Hum. Já no cultivo mínimo, existe uma redução do revolvimento do solo. Basicamente, esse revolvimento é feito apenas na linha, até porque já se conhece bastante das benefícios do cultivo mínimo para o solo. Dessa forma, os resíduos são mantidos mais na superfície do solo. Pode-se usar um subsolador nas linhas de plantio para estar fazendo essa questão do revolvimento do suco naquela linha. A adubação geralmente é feita com base na análise de solos e também
usando como recomendação alguns materiais, alguns manuais de adubação. Deve ser feita a correção do pH, para que se leve a saturação por base em até 55%. Como eu já comentei, a adubação é feita com análise de solo e, geralmente, no momento em que é feito a subsolagem na linha de plantio, também é feito a fosfatagem para já iniciar a adubação naquele espaço ali. Bem, no momento do plantio é importante também já se planejar algumas coisas, como, por exemplo, o espaçamento. O espaçamento deve ser feito conforme a espécie que você vai fazer, vai ter uma recomendação diferente. A aquisição de mudas deve ser feita em alguns viveiros certificados para que você não acabe não pegando mudas doentes e espalhando já uma doença ou um patógeno, ou inseto, por exemplo, no início do seu cultivo. Pode ser mudas seminais ou mudas clonais. Mudas seminais é mudas a partir de sementes. É importante também fazer, antes do plantio, o controle tanto dos cupins do solo, como também da formiga, que pode ser feito com algumas iscas. É feito o plantio e quando ocorre que algumas mudas falham, pode também fazer o replantio dessas mudas. Bem, aqui nessa imagem vamos ter a área experimental de caivorenses num espaçamento de 5 por 5 em Bonfinópolis, Goiás. E aqui na figura 8 temos uma muda de mogno africano ainda viver no tubete, pronta para ser implantada é, na floresta comercial. Aqui temos mais alguns cultivos de mogno africano. Temos na figura 9 um cultivo de 4 anos e meio de idade no município de Anaurilândia, no Mato Grosso do Sul. E aqui na, fi- e aqui na figura 10 temos um cultivo de mogno de 15 anos já de idade no município de Belém. O mogno africano também pode ser usado em algumas situações, como, por exemplo, o sistema silvopastoril e também na integração lavoura-pecuária-floresta. Ele pode estar ali agindo como um componente que vai criar sombra para o gado em alguns sistemas. Bem, aqui eu vou iniciar algumas práticas de manejo. Vou começar pela poda, que é uma parte essencial na manutenção das plantações de mogno. Ela consiste basicamente na remoção de brotações e ramas do caule do mogno. Isso vai estimular o quê? O crescimento do caule principal e aumento da copa. Além desse benefício, esses ramos e galhos que são removidos do fuste, ele pode ser usado também como para fazer lenha ou carvão vegetal, o que pode gerar uma receita mais para o produtor rural. O recomendável é que seja limpo 50% do tronco total do mogno, como vemos nessa imagem aqui. Temos uma planta de mogno sem a poda e uma planta de mogno que 50% foi limpo dos ramos e brotações. Tá, um dos benefícios também que vem com a remoção desses ramos é a redução da suscetibilidade dessas árvores a ataque de pragas. O recomendável é que se comece a fazer a poda no terceiro ano de cultivo, no início da estação chuvosa. Esse corte deve ser feito de forma que ele não atinja a protuberância, ou seja, o colo do galho, que é aquele inchaço que tem no início do galho ali, seja após aquela protuberância, e não deve pegar também a questão da casca da árvore, que iria abrir uma porta para futuras infecções de patógenos. Então, basicamente, a poda tem essa função. Bem, aqui temos mais algumas formas de manejo. Vou começar pelo desbaste, que basicamente, quando o produtor ele faz um plantio mais avançado, posteriormente ele pode fazer um desbaste de algumas árvores que já vão iniciar uma forma de receita para a fazenda. Temos também a adubação de manutenção, que ela é feita com a aplicação de fertilizante em furos de 10 a 15 centímetros de profundidade. Esses furos vão rodear o caule da árvore, né, numa distância de meio metro ao metro e meio. Também tem questão de irrigação, que em algumas regiões é essencial,
pela escassez de água, que também pode ser feito. Hum. Aqui temos a imagem, figura 14, onde podemos ver a disposição dos gotejadores no cultivo de mogno. Podemos ver que foi feito aqui uma adubação ao redor do dossel da árvore e também os gotejadores aqui pingando água. Essa imagem é uma imagem de Caia Ivorensis, foi tirada em Benfinópolis, Goiás. Bem, aqui no manejo temos a aplicação de herbicidas. Ele pode ser feito com o trator acoplado com reservatório de produto, que é esse caso da imagem aqui. O diferencial é que esse trator aqui, ele possui, é, esse reservatório possui um protetor antideriva ao redor dos bicos, que vai impedir que esse produto chegue até o caule do mogno africano. Dessa forma, para ser feita a aplicação entre linhas de mogno africano. Na linha, pode-se usar um pulverizador costal com bico antideriva, acoplado no chapéu de Napoleão. Então, essas são formas de reduzir a deriva é, no cultivo do mogno e ainda assim fazer o controle de plantas daninhas até que o dossel, até que a copa das árvores se fechem, que vai reduzir então é, a questão do desenvolvimento das plantas daninhas. Bem, aqui eu vou comentar algumas doenças que vão estar afetando o cultivo dessa espécie, como, por exemplo, doenças de raiz. O primeiro exemplo é a podridão branca das raízes, que o agente causal é o Rigidópolis lignosus, que é um base de miceto. Entre os sintomas que ele vai causar, temos o amarelecimento de toda a copa da árvore, murcha e seca da copa, as folhas permanecem aderidas à planta mesmo após a sua morte. Então, quando aquela folha secar, ela vai continuar presa à planta, mas seca ainda e também a presença de rizomorfos de coloração esbranquiçada nas raízes. Temos também doenças de tronco, o exemplo é o câncer do córtex, causado pela Lacciodiplodia theobromai, e a fase telemórfica dela é essa daqui. Sintomas que ela pode causar: lesões salientes na casca, é, que pode progredir para grandes áreas de descolamento e necrose do tecido, estravamento da seiva e anelamento do caule e morte da parte aérea da planta. Temos aqui alguns sintomas de deformidade no caule da planta de mogno, da espécie caivorense. Podemos ver que as lesões evoluíram bastante e causam uma certa deformidade e até mesmo descolamento e necrose do tecido aqui. Temos também a rubelose, que é causada pelo agente causal Erythricium salmicolor. Alguns sintomas que ele vai causar é a formação de lesões necróticas, a presença de uma crosta rosada, por isso vem o nome rubelose, e o secamento e a morte dos ramos. Aqui temos também a doença murcha vascular. Vamos ver nessa imagem aqui o tronco que está colonizado pela doença Ceratocitis, aqui na figura do caule. Podemos ver também essa doença vascular causando brotações adventícias no caule da Caia senegalense, nessa imagem do meio aqui. E na última imagem aqui, podemos ver o indivíduo de Caia senegalense mostrando sintomas da morte de ceratocitis, que também é uma doença é um patógeno que vai estar atacando o mogno africano. Temos também algumas doenças foliares, por exemplo, a murcha areolada, que vai causar pequenas manchas arredondadas nas folhas jovens. Ela pode evoluir para manchas com a evolução das manchas vai evoluir com o amadurecimento das folhas e surge também lesões entre as nervuras, além também da formação de camada esbranquiçada. Tem também a mancha foliar de Citrocladium. Entre os sintomas que ela vai causar, temos pequenas lesões necróticas, formação de halo ao redor da área afetada, as folhas, mesmo doentes, não vão cair com facilidade, e também pode ter a formação de peritécio nessa árvore. Temos também a mancha-alvo, alguns sintomas que vão surgir são lesões foliares circulares e irregulares, a presença de um halo de cor púrpura e um centro de coloração de cor clara.
nessas manchas que vão surgir na árvore, nas folhas. Temos também alguns insetos que vão estar atacando nosso cultivo, como, por exemplo, a mosca negra dos sítios, que é essa mosca da imagem aqui. Ela vai estar causando sucção da seiva e vai também liberar alguns excrementos açucarados que vão, que vão estar influenciando de que forma? Que vai servir como alimento para a fumagina, que vai acabar cobrindo aquela folha e vai causar redução da fotossíntese. Como a folha vai produzir vai fazer menos fotossíntese, isso pode fazer com que aumente o tempo de corte daquela árvore, devido a esse patógeno aqui, a esse inseto. Bem, as formigas cortadeiras também vão causar certos danos na cultura do mogno. Deve ser controlada antes de fazer o plantio, das mudas. Aqui nós temos um caso de registro de ocorrência de ninho na plantação de Caia senegalense, no Piauí, onde 88,2% das árvores evidenciaram sinais típicos de corte das folhas por formigas cortadeiras. Aqui nós temos um caso em que teve total desfolha na, na árvore de mogno da Caia ivorensis por formiga do gênero Ata, em um plantio de 5 anos de idade já. Essas são as formigas cortadeiras de gênero Ata que vão estar fazendo esses danos nas árvores. Temos também a broca do broto terminal ou do ponteiro, que vão causar alguns danos, como, por exemplo, o ataque na região apical, ou seja, vai estar atacando as regiões apicais da árvore, fazendo com que ela pare de fazer o crescimento vertical. Vai gerar, então, ramificação excessiva, porque foi quebrada a dominância apical da árvore, e vai gerar também uma devassidão daquela madeira. Temos também cochonilhas, que podem estar atacando o cultivo, né? Aqui nós temos um caso que foi observado em viveiros de mudas de caivorenses no estado de Mato Grosso em 2017. O ataque foi registrado em folhas e ramos da planta, causando morte da gema apical e o enrugamento das folhas pela cochonilhas. E também tem um caso interessante de uma simbiose com as formigas, que também estavam presentes nas mudas atacadas. Temos também os gafanhotos, que vão causar alguns danos nas folhas. Eles vão abrir os orifícios nas folhas para fazer a postura dos ovos. Isso vai estressar a planta, vai reduzir a fotossíntese e vai gerar perca de folhas. Bem, conclui-se que o mogno africano é sim uma opção para plantio de florestas comerciais, porém é essencial que seja feito um manejo adequado, fazendo controle principalmente no início dos cupins e das formigas. É necessário planejamento completo sobre para quem você vai vender, se é mercado ou não, e também é importante fazer a aquisição de mudas que realmente sejam vigorosas e que sejam mudas certificadas também. Então, basicamente é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu respondo. Obrigado pela atenção e até a próxima.